Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor sejam com todos. Estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. A nossa EBD, nesse mês de agosto, está tratando sobre missões. E durante a nossa programação de hoje, vamos ver relatos de missionários que Deus tem levantado para fazer a sua obra através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos orar com a nossa irmã Dajuda Souza, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, louvando ao Senhor e pedindo a direção de Deus sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Te louvamos, ó Pai, pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Te louvamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te louvamos, ó Pai, pois de eternidade a eternidade tu és Deus. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Pai, por esta rica oportunidade, ó Pai, em que estamos juntos, Senhor, reunidos em teu santo nome, para louvar e engrandecer o teu santo nome, pois só tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de toda adoração, de todo louvor. Pai, neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos dando a tua direção sobre as nossas vidas, Pai. Nos direciona, Pai, a cada passo de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada detalhe de nossas vidas, Senhor, nos sustentando, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, ricamente nos abençoando, nos dando força, nos dando sabedoria dos altos céus, Pai. Então somente o Senhor continua, Senhor, a nos guardar, a nos abençoar, nos livrando de todo mal, nos dando a tua proteção, a tua direção sobre as nossas vidas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tema da nossa escola nesse domingo é o seguinte: é nosso dever fazer missões. De que forma? Em primeiro lugar, é nosso dever fazer missões indo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, lemos o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nesse texto, vemos uma ordem clara de Jesus, dizendo que todos os seus discípulos têm o dever de fazer outros discípulos. Não é opcional. Portanto, todos nós devemos cumprir essa missão, indo ao mundo anunciar o Evangelho. Afinal, somos todos missionários. Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Ele cuida de nós, como vamos ver essa música que a irmã Roberta vai cantar. Cantemos juntos com a nossa irmã. Esperança que restou então, olhei em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. Percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta. Cuidando de tudo pra ti, descansa nos braços de quem te quer bem.
prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que linda essa música! O nosso Deus é maior do que tudo e do que todos. Está cuidando de nós. Glória a Deus. Olá, nós somos a família Gonçalves, eu sou o pastor Cláudio, esse aqui é meu filho João Pedro, minha filha Maria Fernanda e esposa Cássia. Nós somos enviados pela PMT à Oceania. A Oceania é composta de 14 países, os dois mais conhecidos internacionalmente é Austrália e Nova Zelândia. Nós estamos ao sul da Nova Zelândia. Bom, o nosso grande desafio aqui na Oceania não é muito diferente da Europa. Nós estamos num continente pós-cristão, principalmente esses dois países mais conhecidos. E por causa do secularismo, por causa do liberalismo teológico, as igrejas têm sido fechadas. Algumas décadas atrás, esses países enviavam missionários para várias partes do mundo, inclusive para o Brasil. Mas a realidade hoje é que muitas dessas igrejas estão fechadas. As pessoas não vão mais à igreja, os filhos e os netos já não vão mais à igreja. Ou seja, as nossas igrejas são compostas de idosos, de acima de 60 anos. E com isso tem crescido o ateísmo, já está em 38,8%. E interessante é o suicídio, está um alto índice de suicídio, principalmente entre adolescentes e entre os jovens. Talvez porque as pessoas ficam sem perspectiva, sem esperança, sem Deus, não creem mais em Deus. E essa infelizmente, é a situação. Ou seja, se não tiver uma revitalização, uma evangelização, principalmente para os mais jovens, cremos que na próxima década ou na segunda década já não haverá mais igrejas presbiterianas ou reformadas aqui nesse continente. Então a PMT tem um desafio e ela tem aceitado esse desafio e ela tem crescido com isso. Então ela tem enviado missionários para estes países. Então nós estamos aqui, tem outros missionários que estão vindo e o projeto principal é de revitalização de igrejas, de plantação de novas igrejas e discipulado e treinamento de lideranças.
Então nós temos trabalhado nisso já há 3 anos, família, e temos outros missionários também trabalhando nesse projeto. O papel de anunciar boas novas é nosso aqui na Oceania, é vocês aí no Brasil, e onde nós estivermos, na sua casa, no seu vizinho, na sua igreja, compartilhando as boas novas. Essa mensagem que nós deixamos para vocês. Ore, trabalhe, contribui para a obra do Senhor, sabendo que no Senhor a obra nunca é vã. Deus nos abençoe. Amém. Que maravilha ver os nossos missionários atendendo ao chamado do Senhor e dedicando-se à sua obra. É nosso dever fazer missões. De que forma? Em segundo lugar, é nosso dever fazer missões orando. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 2. Nesse texto de Lucas 10, versos 2, mais uma vez, Jesus fala aos seus discípulos. Leiamos. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O evangelista Lucas registra mais uma ordem de Jesus sobre a missão da igreja. Rogai ao Senhor da seara. É nosso dever orar para que Deus levante pessoas para a sua obra e que também nos fortaleça, nos capacite para o seu serviço. Afinal, somos todos missionários. Santo Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, te glorificamos, porque Tu és tremendo, Tu és o Senhor das nossas vidas, porque nós te amamos, ó Pai. Por isso nós estamos aqui reunidos nesse dia, que é o dia do Senhor, Deus, para cultuar, adorar e glorificar o Teu nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos concedido, ó Deus, essa graça, essa ferramenta, ó Deus, para estarmos juntos, ó Pai, mesmo que distantes, ó Deus, socialmente, Pai, mas estamos juntos em um só pensamento, em um só corpo, ó Deus, para Te adorar, para buscar e engrandecer o Teu nome. Te louvamos por este mês, que é o mês de missões, ó Deus, e Te pedimos, Pai, que venha despertar a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa estar, Pai, fortalecendo o Teu povo, Senhor. Fortalece, ó Deus, os nossos irmãos missionários, onde quer que estejam, que sejam guardados pelo Senhor, que se sintam fortalecidos em Ti, Pai. Eu sei que muitos têm passado por lutas, por dificuldades, muitos, ó Deus, têm sido impedidos de levar a Tua palavra, de dar continuidade à Tua obra, devido, ó Deus, a essa pandemia. Mas cremos, ó Pai, que em tudo há um propósito, Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, também, Pai, que o Senhor possa estar levantando, Senhor, homens, mulheres, jovens, pessoas, ó Deus, para estarem pregando a Tua palavra. Que nesses dias, ó Deus, de isolamento social, venham ser dias também, Senhor, de despertamento espiritual. Dias, ó Deus, onde a Tua igreja venha ser, ó Deus, sacudida por Teu Espírito Santo. Venha ser, ó Deus, encorajada, Pai, a pregar a Tua palavra, ó Deus, a sair da sua zona de conforto e pregar, ó Deus, o Teu Evangelho. E falar do Teu amor, ó Deus, a tantas vidas e almas que estão necessitadas de Ti, Pai. Deus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo a Tua obra. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar, Pai. Que o Senhor aviva a Tua obra em nós, ó Deus. E venha fortalecer, ó Pai, o Teu povo, a Tua igreja nesses dias, Deus. Que nós possamos ver os frutos do trabalho do Senhor, Pai. Vendo pessoas, ó Deus, sendo despertadas por Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar operando, ó Deus, este milagre, Senhor, no seio da Tua igreja, Pai. Te pedimos, ó Deus, que venha nos despertar também a obedecer ao ide do Senhor. Tua palavra nos diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, ó Deus, esteja operando maravilhas, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. Dá-nos ousadia e intrepidez para pregar a palavra do Senhor. Esta é a nossa oração, confiados em Ti.
e em nome de Jesus. Amém. Amém. É nosso dever fazer missões. De que forma? Em terceiro lugar, é nosso dever fazer missões contribuindo financeiramente. Vamos fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. Aqui vamos ver Jesus vivendo missões na prática. Lucas 8, de 1 a 3. Assim nos diz a palavra de Deus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Veja o que a palavra do Senhor nos diz, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. A obra de missões precisa de sustento. Os missionários dependem do nosso auxílio financeiro. Graças a Deus, somos uma igreja que investe em missões. E assim, temos que continuar seguindo o exemplo das mulheres que vimos no texto, dar assistência aos missionários com os nossos bens. Afinal, somos todos missionários. É nosso dever fazer missões. Para isso, precisamos conhecer a palavra de Deus. Vamos ouvir atentamente a exposição das Escrituras Sagradas com nosso irmão evangelista Robson, da Congregação de São João do Paraíso. Fique ligado no que Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. Bom dia, meus amados irmãos. Eu quero convidar a cada um de vocês para embarcar em uma viagem impressionante. Nós vamos ler um texto inspirador para quem gosta da missão evangelística. Eu convido você para um vislumbre dos tempos bíblicos em uma das inspiradoras missões realizadas pelo apóstolo Paulo e seus companheiros. E para isso nós vamos ler um texto que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 5 até o versículo 11, que nos diz: Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Meus irmãos, dizem por aí, certa vez, uma pessoa encontrou um cristão e disse o seguinte: Por anos você tem passado por mim, dia após dia, no caminho de casa para o trabalho. Queria te fazer uma pergunta, cristão. Você acredita que o inferno existe? O cristão então olha para aquela pessoa e diz: Sim, eu creio que existe. E ele novamente olha para o cristão e diz assim: Você acredita que se eu não crer em Cristo,
Eu irei para lá? O cristão respondeu: sim. Mas a pessoa então retrucou para o cristão: você não acredita não. Porque se você acredita nisso, você deve ser o cristão mais desumano do mundo, a passar por mim, dia após dia, sem nunca compartilhar comigo a esse respeito, nem me alertar sobre isso. E aí nós ficamos aqui pensando, se você estivesse participando deste diálogo, o que você responderia? Com isso quero demonstrar que a missão evangelística, ela também pertence a você. Você também faz parte. Jesus também te comissionou. Muito bem, mas o que então pode acontecer em uma trajetória cristã? Na vida de uma pessoa que se dedica ao Senhor. Todos nós estamos sujeitos a períodos que envolvem fracassos, desânimo, assim como períodos de euforia e períodos de sucesso. Na vida cristã, as lutas e as bênçãos às vezes se revezam. Nos períodos de dúvida, às vezes, perde-se a motivação. Nos momentos de crescimento e sucesso, a impressão é de que nós conseguimos este sucesso com as nossas próprias forças. Acreditamos que vencemos sozinhos as nossas dificuldades. Nos dois casos, nem sempre percebemos a mão de Deus nos conduzindo. Por isso, é muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã, que você encontre na palavra de Deus o sustentáculo para não desanimarmos por completo quando os problemas surgirem, nem desistirmos no meio do caminho. Nós olhamos para o livro de Atos, que nos mostra Jesus agindo na vida dos apóstolos por meio do Espírito Santo e promovendo o crescimento da igreja. Esse livro ele também lança a base para a compreensão das cartas do apóstolo Paulo. Atos é um livro que nos mostra um período de transição. Transição do judaísmo para o cristianismo, da pregação da lei para a pregação da graça de Deus. E há uma outra observação que eu gostaria de falar a respeito do livro de Atos, é que naquela época os judeus equivocadamente pensavam que a mensagem das Sagradas Escrituras só poderia ser direcionada ao povo israelita. E naquele momento histórico, momento de transição, eles percebem que a mensagem do Evangelho ultrapassaria suas fronteiras até aos confins do mundo conhecido. Então, hoje nós vamos falar sobre vitórias e crises na jornada missionária. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você lida com os fracassos e as crises na sua vida? De que forma você tem superado a crise evangelística nestes dias ou nesse período que nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus? Nós vamos olhar então para este texto, nós vamos embarcar aqui no tempo, nós vamos viajar no tempo e conhecer como reagiram os primeiros cristãos em meio às dificuldades. Meus queridos, eles caminharam por tantas regiões. Regiões de clima mediterrâneo, também em lugares com clima semidesértico. Lugares onde o verão era quente e seco e o inverno extremamente frio e úmido. Caminhadas que duravam dias, semanas, numa jornada
que levava anos de dedicação. Mas talvez você esteja curioso para saber onde isso aconteceu, não é verdade? Nós vamos localizar no mapa onde ocorreram as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Aí está, para facilitar a nossa visualização no globo terrestre, nós vemos aqui nessa parte verde o Brasil, nessa outra parte a África, e há uma seta vermelha aqui que indica a região de Israel, que compreende uma outra região maior que chama-se Oriente Médio. Norte da África, Oriente Médio, nós vemos aqui também a Europa sendo alcançada pelo Evangelho. Muito bem, vamos então ver um outro mapa para falarmos um pouco sobre o contexto anterior, que é o período, né, que compreende a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, esse contexto anterior, lá em Atos 13, na ocasião da primeira viagem, nos mostra por que Paulo passou por ali. Nós fizemos a leitura no capítulo 16, né? Um pouco antes nos mostra que ele havia passado por algumas igrejas e aconteceu uma situação naquela ocasião. O desejo dele era visitar as igrejas implantadas naquela região e, a partir dali, pregar em outras regiões. Os capítulos 13 e 14 nos ajudam a compreender esse sentimento de Paulo quando ocorreu a primeira viagem missionária. Então, acompanhe comigo aqui essa linha vermelha aqui, ó. Nós vamos olhar para essa cidade aqui, ó, chamada Antioquia da Síria, porque era daqui que partiam. É como se tivesse um centro missionário aqui em Antioquia. Então, na primeira viagem, eles embarcam, seguindo esta linha aqui, em direção a Chipre. Eles pregam a sinagoga judaica aqui em Salamina. Depois eles seguem para Pafos. Aqui ele se depara com a oposição de Elimas, o mágico, que ficou cego, né, por conta da sua resistência ao Evangelho. Aqui também João Marcos desiste da viagem e volta para Jerusalém. Eles prosseguem a viagem missionária aqui seguindo para a Pisídia, para uma cidade chamada Perge. Está aqui, ó, a setinha está apontando para Perge, nessa linha vermelha. Entraram, né? Eles seguem então em direção a Antioquia. Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Pisídia. Tem o mesmo nome dessa outra cidade aqui, só que eram em regiões diferentes. Aqui, no início das viagens missionárias em Antioquia da Síria. E neste lado aqui do mapa, nós vemos Antioquia da Pisídia, onde Paulo e sua equipe foram bem recebidos, mas depois foram invejados pelos judeus e expulsos daquela região. Eles então seguem para a cidade de Icônio, aqui em uma região chamada Licaônia. Icônio, Listra e Derbe eram as principais cidades desta região aqui da Licaônia. Em Icônio, sinais e prodígios, né, começam a acontecer e eles precisaram fugir desta cidade aqui, porque eles desconfiaram que seriam apedrejados. Eles seguem para Listra e lá acontece a cura de um coxo. Um coxo era uma pessoa que tinha uma perna curta e dificuldades para se locomover. Esse coxo foi
curado. E nessa ocasião, Paulo, né, com o seu companheiro Barnabé, quase foram adorados como deuses naquela cidade. Mas é interessante nós dizermos que nesta mesma cidade que eles foram tidos como deuses, aqui sim, Paulo foi apedrejado. Né? Os judeus aqui de Antioquia e Icônio, eles perseguiram Paulo aqui em Listra, levantaram uma turba contra ele, né? E Paulo foi arrastado até a porta da cidade e foi dado como morto. Os discípulos então se aproximam, Paulo se levanta e no outro dia, milagrosamente, ele prossegue para pregar na cidade de Derbe, onde muitas pessoas se convertem. E o que é que ele faz? Ele retorna por essa mesma região aqui, estabelecendo líderes em cada uma dessas cidades. Então ele retorna para Perge, passa também pela Atália, pregando nessas cidades, e finalmente retorna cá para Antioquia. Ou seja, várias igrejas foram fundadas. E vale a pena lembrar, meus irmãos, que naquela época não haviam templos cristãos como os que nós conhecemos hoje. Quando eu falo de igrejas, aqui eu estou falando de grupos de pessoas que se reuniam em suas casas ou até mesmo ao ar livre. Os templos cristãos, como nós conhecemos hoje, eles se popularizaram após o ano 330 depois de Cristo. Posteriormente, depois dos relatos que nós encontramos nos capítulos 13 e 14, no capítulo 15, nós vemos que um problema surgiu. Vários judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles começaram a dizer que havia a necessidade das pessoas, dos gentios, os povos que não eram israelitas, de serem circuncidados. Então, Paulo, juntamente com Barnabé, né, sua equipe, seguem para Jerusalém, onde houve uma reunião dos presbíteros e dos apóstolos, e viram que não havia necessidade dessa circuncisão. Entretanto, eles deixaram várias recomendações aos novos convertidos que deveriam ser repassados às igrejas. Então, após um período, Paulo e Silas partem para a segunda viagem missionária, justamente com esse intuito de fortalecer a fé dos irmãos e instruir quanto às decisões que haviam sido tomadas pelo Concílio de Jerusalém. Então, essa é a situação, irmãos. Quando nós olhamos para o capítulo 16, né, nós vemos um início de uma viagem missionária, né, que nós vamos ver agora. Isso. E eu gostaria de destacar nessa viagem missionária, nessa segunda viagem, o primeiro aspecto, que são os momentos de vitórias. Nós podemos perceber, depois do livro, no livro de Atos, no capítulo 15 e 36, tem início essa segunda viagem. Né? Nesta linha roxa que nós podemos acompanhar aqui no nosso texto. Né? Então, os momentos de vitória que marcam esta segunda viagem missionária, ele foi descrito aqui no capítulo 16, no versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eles já haviam passado, quando nós estamos aqui no versículo 5, eles já haviam passado, a partir daqui de Antioquia da Síria, eles tinham percorrido essa região da Cilícia. O texto não diz, mas Tarso ficava neste caminho. Né? Provavelmente ele passou por sua cidade natal. Tarso era a cidade natal do apóstolo Paulo. Então ele segue aqui,
passando pelas cidades de Derbe, Listra, Icônio, confirmando os irmãos e passando as instruções. É interessante também notarmos que ele não iniciou esse percurso pelo mar. Agora eles se locomoveram aqui pela terra. E me impressiona, meus irmãos, a coragem do apóstolo Paulo e sua equipe, porque eles retornam, eles passam justamente por aquelas cidades que eles haviam sido perseguidos. Eles haviam perseguidos. Então eles passam por essas cidades, e o que me chama a atenção é que nesse segundo momento, ou nessa segunda viagem, nessa primeira parte da viagem, não é citado nenhum tipo de perseguição. Até o capítulo 16, no versículo 5, na segunda viagem missionária, vai tudo bem. E agora eu pergunto para você: você já experimentou algo assim? Os projetos da sua sociedade interna dando certo, as pessoas se convertendo, os cristãos engajados, trabalhando com muita alegria, a igreja unida, as coisas indo bem, e às vezes até tendo o nome, o seu nome em destaque em determinadas situações, de sucessos e vitórias. É óbvio que nesses momentos nós precisamos estar atentos para que a vaidade não tome conta do nosso coração. Eu acho interessante falar sobre isso, porque a linguagem utilizada após a primeira viagem missionária, lá em Atos, no capítulo 15, versículo 4, quando Paulo presta o seu relatório ao concílio em Jerusalém, nos diz o seguinte o texto, abre aspas: relataram tudo o que Deus fizera com eles. Tudo o que Deus fizera com eles, ou seja, através deles. Ou seja, os apóstolos apenas como instrumentos nas mãos de Deus. Aqui nós vemos os holofotes direcionados para aquilo que Deus fez. Então, na segunda viagem, neste momento nesse texto que nós lemos, até determinada situação, nós vemos momentos de vitória. Eles estavam muito felizes. Haviam passado por aquela região da Licaônia e tudo ia muito bem. Muito bem, meus irmãos. E depois? Primeiro momento, momento de vitórias. Mas agora, o segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que houve um momento de direção, mas em meio a empecilhos. É provável, meus irmãos, que quando eles saíram ali de Antioquia, havia um plano pré-estabelecido. Havia uma rota a ser seguida. Mas neste momento nós vemos nos versículos 6 ao versículo 8, aparentemente a equipe missionária sem um destino mais definido. Não havia, eles tinham um destino que agora não era mais o destino deles, eles não sabiam mais para onde ir. Observem o que diz o texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Acompanhe comigo o mapa. Eles estavam mais ou menos aqui, ó. Haviam passado por Antioquia e percorriam aqui essa região, ó, região da Frígia e da Galácia, certo? Essa região aqui. Nessa região aqui, eles queriam ir para aqui, ó, para essa parte aqui. Haviam várias províncias que haviam se formado nessa grande região aqui, que hoje nós conhecemos como Turquia, mas que também é conhecida como Ásia Menor ou
naquela época chamavam de Anatólia, que era todo esse conjunto de províncias que haviam sido conquistadas pelo Império Romano. Então eles tinham o propósito de seguir para a Ásia, onde haviam mais cidades, muitas cidades costeiras aqui. Mas o Espírito Santo impediu eles disso. Eles então, defrontando, ou seja, próximo à Mísia, pensaram em seguir aqui para essa região aqui mais ao norte, ó, a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles pensaram em vir aqui, não deu certo. Pensaram em vir aqui também, não deu certo. E aqui estava a Mísia. E o que aconteceu? E tendo contornado Mísia, eles não entraram nessa região. Eles não passaram por aqui. Eles contornaram aqui mais meio que talvez sentido norte aqui e desceram a cidade de Troade. Meus irmãos, eis um momento delicado. Um momento delicado na vida do apóstolo Paulo e sua equipe. Mas eu gostaria de comentar com vocês sobre o que nós estamos vivendo neste ano de 2020. Iniciamos o ano de 2020 com muitos planos, mas o mundo inteiro precisou mudar drasticamente as rotinas. Comércio fechado temporariamente, escolas sem aula, risco de colapso na saúde pública e o pior, pessoas de todas as idades morrendo. E a igreja? A igreja precisou se adequar a essa nova realidade. Vivemos em um mundo que anda conectado. E por isso, nesse exato momento, nós estamos utilizando essa ferramenta. Nesse exato momento, nós estamos utilizando. Talvez você não ache isso a coisa mais interessante que nós possamos fazer. Mas, momentaneamente, é a ferramenta que nós estamos usando. E a minha pergunta é justamente essa. De que forma você está lidando com a sua missão nesse momento de crise? Você simplesmente cruza os braços ou nós vamos nos adaptar? Olhamos para o texto e vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que preferiu a mudança. Eu não estou falando aqui de uso da internet. Eu estou falando de mudança de planos. Mudanças estratégicas. Ele tinha algo em sua mente, ir para a Ásia. Ele queria ir para a Bitínia, não é? Mas os planos foram mudados. Destinos haviam sido imaginados, mas tudo mudou. Deus havia traçado novos rumos para os irmãos. E em meio àquela crise de direção, houve um encontro com Deus. Talvez se um de nós estivéssemos ao lado de Paulo, nós diríamos que aquela situação toda teria sido provocada pelo diabo. Mas, ao contrário disso, irmãos, eles fizeram a leitura teológica correta. Eles sabiam, eles tinham certeza, e nós também temos, que Deus está no controle, mesmo que nós não entendamos. Então, no ministério daqueles homens, houve um redirecionamento. Eles estavam flexíveis a mudanças. E é importante também dizermos que não houve um complô, não houve uma trama de protesto entre eles. Aqui, nós vemos pessoas que se uniram, que estavam abertas a novos rumos, e talvez o nosso agora seja o uso momentâneo da tecnologia. Ou quem sabe, mais para frente, seja algo que nos auxilie a propagar o Evangelho para outras pessoas. Muito bem. Momento de direção,
mesmo em meio a empecilhos. E o que aconteceu, meus irmãos? Nós vamos ver agora. Um terceiro aspecto seria, ou são, os resultados da crise. Um desenvolvimento do relacionamento com Deus, que para ele significava entender quando Deus não permite. Meus queridos, as decisões que envolviam o destino dos missionários sempre envolvia a direção divina. Quando nós olhamos para o contexto no livro de Atos, eu poderia citar aqui o capítulo 13, no versículo 2, no chamado da primeira viagem, nos diz o seguinte: disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E nesse momento que nós vimos da leitura, no capítulo 16, novamente a ação do Espírito, não é? Nós vemos a ação do Espírito na vida deles, quando o texto nos diz: impedidos pelo Espírito Santo, e o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, em um determinado momento, Deus disse não para aquilo que eles tinham planejado. Paulo e sua equipe, então, precisavam de uma nova direção. Eles provavelmente estavam buscando a vontade de Deus. Oravam, liam as Escrituras, e então Paulo teve uma visão. Meus irmãos, falando a respeito de visão, é importante dizer que tratou-se de uma experiência particular do apóstolo Paulo para aquela época. Aqui nós não vemos um mandamento de que devemos sempre ter visões, mas foi a forma como Deus usou naquela circunstância para mostrar para onde queria que eles fossem. Mas uma coisa interessante nessa visão, pelo menos eu estava pensando aqui e fiz uma breve pesquisa. Como foi que Paulo discerniu o homem na visão como um varão da Macedônia? A Macedônia era uma região que ficava um pouco além daquelas terras, do local que ele estava. Meus queridos, provavelmente foi pela forma como a pessoa que apareceu na visão estava vestida. Então nós vamos ver aqui um pouco, né, de como as pessoas se vestiam naquela época. Muito bem. Nessa imagem nós vemos as vestes de um judeu. Geralmente protegiam a cabeça, né, usavam, né, vestes compridas com as suas sandálias nos pés. Né? Cada povo naquela região tinha uma característica para se vestir. Aqui nós vemos as vestes de um frígio. Eles haviam passado por aquelas regiões, né? Região frígio-gálata, e depois ele deu a volta por Mísia. Geralmente os frígios, né, tinham um barrete na cabeça, né? É uma espécie de gorro um pouco mais rígido. Nesse caso aí, esse frígio usa uma espécie de chapéu Smurf, né, que já foi um tipo de chapéu, adereço, que era adotado por alguns povos também na Europa. E havia algumas características particulares também nas cores e na forma em que eles usavam as vestes. Nessa outra cena nós vemos as vestes de um galês. E daí vem o termo Galácia, que foram imigrantes celtas, né, da região central ali da Europa, que haviam migrado ali para aquela região, né, que hoje é conhecida
que na época era conhecida como a Galácia, né? Hoje é a atual Turquia. Então eles se vestiam mais ou menos dessa forma, não é? Usavam peles de animais, não é? Esse tipo de vestes com detalhes quadriculados era uma característica do galês que habitava na região que ficou conhecida como Galácia. E finalmente, meus irmãos, algo que se aproxima das vestes de um macedônio. Não é? Essa imagem é uma imagem atual, óbvio, na época poderia ter outras diferenças, é óbvio, não é? E vale a pena dizer que a Macedônia, ela compreendia a região que hoje nós conhecemos como Grécia. Então, a maior parte das vestes dos gregos, elas envolviam a cor branca, havia essa característica. E as barras também, elas tinham muitos detalhes coloridos, como nós vemos aí nos braços desse rapaz, e com umas espécies de tiaras, né, na cabeça. Então, talvez essa imagem se aproxime um pouco daquilo que Paulo percebeu na sua visão. Muito bem. Resultados da crise. Então, houve um desenvolvimento no relacionamento com Deus, mais proximidade, vida de oração, dependência do Senhor. Resultado da crise. Além do desenvolvimento do relacionamento com Deus, nós vemos, meus irmãos, também o exercício da paciência. Por que eu estou falando disso, meus irmãos? Porque eles esperaram o momento certo para agir. Para onde irmos? Eles não sabiam, mas esperaram. Eles foram pacientes com seus companheiros de viagem. E paciência hoje é algo muito raro. Vamos dar um exemplo aqui. Nós gostamos que as encomendas sejam a nós enviadas por Sedex. Por quê? Porque é mais rápido. Nós mandamos uma mensagem, né, um torpedo, uma mensagem pelo WhatsApp para uma pessoa. 5 minutos depois nós olhamos novamente a mensagem e quando nós não vemos a visualização nós já ficamos chateados, já ficamos zangados. Por quê? Nós não temos paciência, nós não temos exercitado a paciência. Se você liga para uma pessoa, pronto, você não quer mandar mensagem, você quer ligar. Meus queridos, chama a primeira vez, chama a segunda. Na terceira, quando a pessoa atende, você já diz assim: demorou tanto para poder atender? Por que isso, meus irmãos, nos dias atuais? Porque nós não estamos exercitando a nossa paciência. Então, eles exercitaram a paciência. Nós precisamos esperar em Deus os momentos certos. Nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia. Algo muito importante para que nós esperemos pelo Senhor. Isso é visto em vários textos nas Escrituras. Espera, pois, pelo Senhor. E após o direcionamento, meus irmãos, houve um desenvolvimento do relacionamento, houve o exercício da paciência e eles tiveram a direção. O que aconteceu então? Na hora certa, eles entram em ação. É interessante que o texto nos diz, aqui no versículo de número 10, de Atos 16, assim que teve a visão, observe, irmãos, é interessante essa palavra aqui. Imediatamente. Eles não esperaram semanas, eles não esperaram meses. Eles não ficaram inventando desculpas. Eles tiveram disposição. Eles tiveram rapidez. Eles agiram. Então, na hora certa, como resultado da crise, eles também entraram em ação. E finalmente, meus irmãos, nós vemos aqui os resultados da crise com várias cidades
alcançadas. Muito bem, mas antes de passarmos aqui para a conclusão, eu gostaria apenas de mostrar, como resultado dessa crise, aquele mapa que nós mostramos anteriormente, esse aqui, das bênçãos, meus irmãos, que representou para a equipe missionária ter esperado o tempo de Deus, ter tido paciência, né? Ter buscado a presença do Senhor. Eles atravessam, passam aqui por Neápolis, implantam um trabalho em Filipos e vão desenvolvendo o trabalho aqui, ó, por toda a costa aqui da Macedônia, passando por Tessalônica, Bereia, né? Quem não lembra dos crentes bereanos, aqueles que observavam nas Escrituras, né? Que liam as Escrituras e percebiam que, de fato, que Paulo estava pregando era a verdade. Ele então segue aqui, né, em direção à Grécia, aqui, a Acaia, passa por Corinto, né? Ele então teve bom êxito, né, nesta viagem. Ele então segue aqui por essas regiões, embarca em direção a Éfeso, finalmente chegando aqui à Ásia, né? Um dos destinos que ele gostaria de ter tido a princípio, mas Deus não permitiu. Deus queria que ele passasse, que ele levasse o Evangelho aqui nestas regiões, então para finalmente retornar para Jerusalém. Muito bem, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Mesmo após passarem por crises, eles aprenderam na presença do Senhor. Relacionamento, paciência, ação e várias cidades alcançadas. Concluindo então, o chamado do Senhor para nós, basicamente, é a ordem para pregar o Evangelho e não se limita ao como, meus queridos. Há várias maneiras de nós realizarmos algo na obra evangelística. Em casa, no trabalho, ajudando os outros, também no templo, mas momentaneamente nós não estamos funcionando, ou também utilizando ferramentas como as redes sociais. Então a pregação não se resume àquilo que nós podemos fazer no templo. Embora o congregar seja importante, o momento em determinadas localidades não é propício. Em outras, em algumas as atividades retornaram, mas em outras não, né? Os discípulos então, meus irmãos, eles não estavam iludidos para servir a Deus apenas de uma forma. Não havia apenas uma forma de evangelizar, de alcançar as pessoas. Eles foram sensíveis às mudanças. Quando Paulo viajava, ele pregava. E é interessante notarmos também que em sua viagem para Roma, quando ele foi preso, mesmo preso, ele pregava. Eu quero fazer aqui uma comparação. Hoje, talvez nós estejamos, abre aspas, presos dentro das nossas casas por conta dessa pandemia. Talvez a internet seja uma possibilidade de ferramenta. Talvez não seja a mais desejável para alguns, mas por enquanto é algo que nós podemos utilizar. Eu também confesso a vocês que eu não estou tão acostumado a lidar com o evangelismo pela internet. Eu espero que isso passe logo, entretanto, é preciso fazermos algo. E eu quero te encorajar a superar a barreira do aprendizado e procurar se adequar também às novas tecnologias como um auxílio momentâneo. Meus irmãos, já quase finalizando, gostaria de contar uma breve história para vocês. Era a vez a história de uma indústria de calçados
que estava desenvolvendo um projeto de exportação para a Índia. Eles então resolveram mandar 2 dos seus consultores a diferentes pontos daquele país para fazer as primeiras observações a respeito do potencial do mercado naquela região. Um dos consultores mandou uma mensagem para a direção da indústria e dizia o seguinte: senhores, cancelem o projeto. Aqui ninguém usa calçados. Muito bem. Sem saber disso, alguns dias depois, o outro consultor, em uma outra região, mandou o seu recado, né? Mandou o recado para a indústria. E o recado foi o seguinte: senhores, ânimo, tripliquem o projeto de exportação. Aqui ninguém ainda usa calçados. Moral da história: em tempo de crise, qual é a sua postura? Você só enxerga as dificuldades ou você sonha com as oportunidades que surgem? Resumindo o que nós vimos hoje em nosso estudo. Os discípulos experimentaram vitórias e tiraram proveito nas crises. Os discípulos foram sensíveis à voz de Deus e agiram no momento certo. Os discípulos dedicados alcançaram muitas vidas pregando o Evangelho. Vitórias e crises, meus irmãos. Eu espero que você, nesse momento de crise, ore a Deus, pedindo ao Senhor para que você tenha uma direção para agir e tomar uma atitude prática na missão que Deus te deu para pregar o Evangelho. Tome a firme resolução de fazer um discípulo ainda esse ano. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu deixo a cada um abraço e na expectativa de que Deus continue nos fortalecendo, nos concedendo ânimo e direção na obra que Ele nos tem chamado, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus continue a abençoar o evangelista Robson, essa missão de pregar a palavra e servir ao Senhor. Vamos assistir a um vídeo enviado pelo reverendo Ronaldo Dourado, primo do nosso pastor Rafael, que está engajado na obra missionária. Olá, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Quero saudar os irmãos, ao reverendo Rafael, reverendo Eliomário. Quero agradecer a oportunidade de participar deste tempo de oração da igreja pelos missionários. Quero agradecer o interesse dos irmãos conhecerem o nosso novo projeto e orar por nós. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e muito obrigado por esta bênção, por esta preocupação para com as nossas vidas e para com o nosso projeto. Nós estivemos há um tempo atrás na conferência missionária na igreja de Camaquã e guardamos os irmãos no nosso coração. Temos lembranças maravilhosas do tempo que nós tivemos aí. Bom, irmãos, vocês vão ver aqui 2 vídeos. Neste primeiro vídeo que vocês vão ver agora, vocês vão conhecer um pouco do nosso novo projeto, Projeto Renova Zelândia. Projeto de plantação de uma nova igreja na Nova Zelândia, na cidade de Christchurch. Então vejam o primeiro vídeo e vocês vão conhecer este projeto que Deus colocou no nosso coração e os motivos de oração para a realização deste projeto. Depois deste vídeo, nós teremos um segundo vídeo e já que eu falo com vocês de novo.
Olá, eu sou Ronaldo Dourado, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 18 anos. Sou casado com a Fabiana e nós temos juntos 3 filhos, a Bianca com 12 anos, a Lara com 9 e o Ronaldinho com 7 anos de idade. Eu fui pastor em São Bernardo do Campo durante 9 anos e há 9 anos nós vivemos aqui na cidade de Santiago, onde plantamos a Igreja Presbiteriana Red, pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT. Em julho de 2018, houve na cidade de Águas de Lindóia a reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nessa reunião estiveram presentes 2 pastores da Nova Zelândia, da denominação chamada Grace Presbyterian Church. Estiveram presentes o pastor Richard Eyre e David Bain. Eles me entrevistaram e nos desafiaram a ir à Nova Zelândia para plantar uma nova igreja na cidade de Christchurch, na ilha sul deste país. Olá, eu sou Fabiana e o nosso desafio agora é mudar para a Nova Zelândia, para a cidade de Christchurch, para ali plantarmos uma nova igreja. A Nova Zelândia está localizada na Oceania, é conhecida também na língua maori como Aotearoa, que significa Terra da Grande Nuvem Branca, e está pertinho também da Austrália. E a Nova Zelândia possui mais ou menos 5 milhões de habitantes e ela está dividida em 2 ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Sua capital se chama Wellington. Os idiomas oficiais são o inglês, o maori e a linguagem de sinais. E a moeda é o dólar, que equivale a R$ 2,60. Este ano estivemos na Nova Zelândia, na cidade de Christchurch, onde vamos plantar a igreja, e aí nós pudemos ver que é um país muito próspero e muito organizado, e com ótimos índices de desenvolvimento humano. É também um país conhecido pelo turismo, pelos esportes radicais e suas belezas naturais. Mas existe um lado triste e preocupante desse lindo país. Faz algumas décadas que o cristianismo está em declínio na Nova Zelândia. As igrejas que haviam ali abraçaram o liberalismo teológico e por isso hoje as igrejas estão sendo vendidas para lugares comerciais. Hoje, quase 50% da população se declara ateus e sem religião. E as consequências já estão sendo sentidas nessa sociedade pós-cristã. Por causa dos altos índices de depressão e droga, a Nova Zelândia tem uma das taxas mais altas de suicídio entre os jovens. Que isso é alarmante para um país tão pequeno. O projeto Renova Zelândia tem como objetivo, primeiro, plantar uma nova igreja na cidade de Christchurch, com base no evangelismo e no discipulado bíblicos. Também é nosso objetivo capacitar os novos membros desta igreja para que sejam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que fazem novos discípulos dele. Também é nosso objetivo capacitar os novos membros com uma sólida formação bíblica, para que sejam capazes de responder ao liberalismo teológico e ao ateísmo nessa sociedade pós-cristã. E por último, o nosso objetivo é imprimir na nova igreja uma identidade missionária e plantadora de novas igrejas na Nova Zelândia e no mundo. Nesse momento, nós precisamos de mais parceiros para a realização desse projeto e convidamos você que está vendo este vídeo para que faça parte do projeto Renova Zelândia. Vamos juntos plantar uma igreja, uma nova igreja na cidade de Christchurch. Acompanhe as nossas notícias no nosso canal no YouTube e no Facebook. Ore constantemente para a realização desse projeto e contribua financeiramente para com a família missionária e para a realização do projeto. Deus abençoe, tamo junto. Our mighty warrior, praise the Lord, the glorious one. By his hand we stand in victory, and by his name we've overcome.
Bom, irmãos, agora vamos ver o segundo vídeo. Este vídeo nós fizemos esta semana para todas as nossas igrejas sócias e vocês vão ver a nossa situação atual. Nós ainda não viajamos para Nova Zelândia por causa do coronavírus e vocês vão ver neste vídeo como nós estamos nesse momento e vocês vão ver as lutas que nós temos passado, as bênçãos que Deus nos tem dado e também os motivos de oração para este momento. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e nós contamos com as suas orações. Que Deus abençoe. Olá, queridos irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com a graça do nosso Deus. Bom, nossa família continua aqui no Chile, em Santiago. Já levamos mais de 3 meses em quarentena, mas agradecidos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós e tem suprido todas as nossas necessidades. Bom, com relação aos nossos filhos, eles não estavam matriculados em nenhuma escola porque nós já estávamos de partida para Nova Zelândia, mas graças a Deus conseguimos um sistema de homeschool via online. Estão estudando aqui em casa pela internet com um grupo de professores e eles vão dar uma prova pelo Ministério da Educação e se eles forem aprovados, eles não vão perder o ano letivo aqui no Chile. E isso nos encheu o coração de alegria deles poderem ter essa oportunidade. Olá, amados irmãos, tudo bom? Bom, pelo fato de nós estarmos aqui na cidade de Santiago e não podermos ainda viajar para Nova Zelândia, nós nos envolvemos completamente no trabalho da Igreja Presbiteriana Rede, a igreja que nós plantamos aqui na cidade de Santiago. Juntamente com a minha família, eu tenho armado os cultos, a liturgia dos cultos de domingo, as canções nós gravamos e publicamos para a igreja. Alguns domingos do mês eu tenho pregado na igreja. Todas as quartas-feiras à tarde continua os trabalhos do nosso curso de culinária. E depois das aulas eu apresento uma mensagem evangelística para várias mulheres, a maioria delas não são crentes. E toda quarta-feira à noite eu estou dirigindo um estudo bíblico com a igreja por meio de videoconferência. Nós estamos meditando no livro de Apocalipse. E também a Fabiana, juntamente com as crianças, estão envolvidas com a igreja. A Fabiana está trabalhando no Ministério Infantil, eles têm reunião a cada 15 dias no sábado à tarde com as crianças e também na escola dominical. Domingo de manhã a Fabiana está participando, preparando as classes para as crianças. E as nossas crianças estão participando de todas essas atividades. Tem sido uma grande bênção aproveitar esse tempo para estar aqui em contato com a igreja que nós plantamos. Com relação à situação da Nova Zelândia, a Nova Zelândia já venceu o coronavírus. Eles tiveram em um momento 0 casos. Agora eles têm mais ou menos 20 casos na Nova Zelândia, mas não existe nenhuma restrição. O país está funcionando completamente normal em todas as coisas. No entanto, as fronteiras ainda estão fechadas e não existe ainda uma previsão de quando serão abertas as fronteiras, quando nós poderemos viajar para Nova Zelândia. Ainda não sabemos. Nós seguimos em contato com os irmãos da Nova Zelândia, os irmãos da Grace Presbyterian Church, e eles têm nos auxiliado de várias formas. Recentemente, uma chilena chamada Gabriela começou a frequentar a igreja da Nova Zelândia. E ela é professora de inglês na Universidade de Christchurch, na cidade que nós vamos viver. E
uma irmã falou de nós para ela e ela se dispôs a dar aulas para nós via online. E nós estamos tomando aula com a Gabriela, que vive na cidade onde nós vamos morar. Estamos aprendendo inglês e avançando nesse processo do aprendizado da língua, já neste período de quarentena. É uma grande bênção de Deus nas nossas vidas. Bom, queridos irmãos, nós queremos terminar esse vídeo agradecendo a Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, tem nos livrado de toda enfermidade. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado nas nossas vidas. Mas eu quero agradecer especialmente aos irmãos. Deus tem cuidado de nós através de vocês. Queremos agradecer as contribuições que têm ajudado para o nosso sustento nesse período de transição. Quero agradecer as orações dos irmãos que têm colocado as nossas vidas diante do Senhor e eles têm ouvido as orações de cada um de vocês. Muito obrigado porque os irmãos estão firmes e juntos conosco neste propósito. Nós queremos pedir oração para que Deus possa abrir as fronteiras, que toda esta pandemia possa passar e que nós possamos viajar para Nova Zelândia. Nós sabemos que somente o Senhor fará isso, Ele fará no seu tempo, mas é a Ele que nós devemos clamar para que tudo isto aconteça. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Que bênção, meus irmãos, ver essa disposição para cumprir a obra missionária. Precisamos participar, orando e contribuindo financeiramente com esse projeto maravilhoso que acabamos de conhecer. Nossa irmã Lindalva vai estar orando por essa família. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus Pai que está nos céus, continuando, ó Pai, na Tua presença, queremos agradecer, ó Pai, por mais um domingo, por participarmos, ó Pai, da Tua escola dominical. Agradecer, ó Pai, pelo convívio que temos enquanto irmãos e pelo sustentar do Senhor, ó Pai, a cada dia. De maneira especial, meu Pai, nós queremos apresentar a vida do Teu servo Ronaldo Dourado, meu Pai. Pedir ao Senhor que continue a amparar o Teu servo, a proteger, a estar dando alegria ao Teu servo de ser um missionário, aquele que leva a Tua palavra a lugares, ó Pai, tão distantes que às vezes nós nem imaginamos. Nós queremos apresentar a vida da Tua serva Fabiana, sua esposa, dos seus filhos, e esse projeto que está no coração dos Teus servos, o Renova Zelândia. O Senhor sabe, ó Pai, que eles vão para um país distante, desconhecido, e que tudo será novo na vida dos Teus servos. Mas nós clamamos, ó Pai, a Tua intervenção. Clamamos que o Senhor, ó Pai, seja com os Teus servos, dando sabedoria, que eles possam ser canal de bênção ali naquele local. Nós vimos, ó Pai, que existem pessoas que não acreditam no Senhor, que não reconhecem ao Senhor como Salvador. Muitas, ó Pai, que se desviaram da Tua palavra, mas que o Senhor possa estar usando os Teus servos ali naquele lugar. E que através da vida deles e pelo Evangelho genuinamente pregado, eles possam alcançar almas que venham se render aos Teus pés, meu Pai. Nós agradecemos pelo sustentar do Senhor na vida deles, por não deixar, ó Pai, que nada falte na vida dos Teus servos, e que eles tenham, ó Pai, a cada dia a certeza de que no tempo certo do Senhor esse projeto será concretizado e as fronteiras serão abertas, meu Pai, para que os Teus servos possam ir àquele local. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que continue a sustentá-los. Essas são as bênçãos que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus.
Amém. Vamos agora ao resultado da enquete da semana. Perguntamos no nosso canal do YouTube: qual dos títulos abaixo é atribuído a Jesus na primeira carta de João? Demos 3 alternativas: Cordeiro de Deus, Advogado, Pedra Angular. Conforme lemos em 1 João, capítulo 2, verso 1, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Logo após a EBD de hoje, estaremos postando a enquete da semana. O mais importante é a leitura da palavra durante a semana. Participe! Vamos conhecer os nossos aniversariantes da semana. Dia 20, a nossa irmã Raimunda Neri. Também dia 20, nossa irmã Damares e o nosso irmão Raí. Dia 21, a irmã Conceição. E dia 22, a irmã Ingrid. Deus abençoe a vida dos aniversariantes e estenda sua boa mão, trazendo paz e graça sobre cada um. Aos nossos visitantes, nossa gratidão por participar da nossa programação. Salmos 1 nos diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que Deus coloque em seu coração o desejo de viver integralmente na presença do Senhor. Caio bem em dias de escuridão, ações de luz. Estamos passando por dias difíceis, dias que não imaginamos passar. Estamos vivendo uma fase onde é necessário ficarmos longe de quem amamos. E isso sim é uma prova de amor. Um vírus que se espalha com facilidade chegou rapidamente e mudou o nosso dia a dia. Tivemos que nos adaptar, aprender a conviver com as novas regras. Não podemos abraçar, pegar nas mãos, nem dar aquele sorriso bem grande, mas nós aprendemos a sorrir com os olhos, abraçar com o coração e demonstrar afeto em cada gesto de carinho. Ou mesmo demonstrar em forma de palavras, como viemos aqui hoje, para espalhar um pouco de amor para cada um dos nossos irmãos. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas o nosso coração está pertinho de cada um. Só imaginando como será lindo o dia que nos reencontraremos na casa de Deus. Que esses dias em casa sirva para lembrar o quanto cada irmão é especial para nós. Cada um com seu jeitinho completa o nosso corpo em Cristo Jesus. Basta fechar nossos olhos e puxar na memória cada irmão sentado no seu lugarzinho na igreja. Como é maravilhoso aqueles bancos cheios, repletos de pessoas lindas, amáveis e tão amadas por Deus. Temos fé e esperança que logo isso vai passar. E vamos festejar e louvar ao nosso Deus pelas maravilhas derramadas sobre nós, mesmo sem a gente merecer, pois Deus é misericordioso e cuida de cada um de nós. O plano do Senhor é perfeito e tudo está no seu controle. Precisamos acreditar e confiar que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele está cuidando de tudo. E que alegria é poder saber que temos irmãos como vocês, que oram uns pelos outros. E quando tudo isso passar, teremos a sua companhia para glorificar a Deus por mais essa bênção. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Estamos chegando ao final da nossa escola dominical. Hoje aprendemos que é o nosso dever fazer missões, indo, orando e contribuindo financeiramente. Após o encerramento, vamos deixar na tela a conta bancária do projeto Renova Zelândia,
para que os irmãos possam anotar e contribuir segundo o que Deus lhe propôs ao coração. Toda contribuição será bem-vinda para a realização da obra que Jesus nos confiou. Afinal, somos todos missionários. Quero deixar com os irmãos a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos. Um abraço e fiquem com Deus. Meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além.